Olá, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass e hoje nessa aula a gente vai aprender a fazer esse painel administrativo aqui com Next.js e nós iremos aprender a utilizar o NextAuth, que é uma solução de login do Next.js, que inclui inclusive alguns providers como GitHub, Google, entre outros providers. Você vai aprender a proteger as suas rotas, você vai aprender a fazer tudo isso daqui com Next.js 13. E você vai aprender a colocar aqui o seu próprio login, o e-mail, password. Você também vai aprender a logar com o GitHub nesse caso. Você vai aprender a recuperar informações do usuário, como fotos. Você vai aprender também a fazer tudo isso com server client, server components, client components. Enfim, é uma masterclass completa aqui que vai te ajudar a implementar tudo isso na sua aplicação. E antes de tudo, a gente vai iniciar aqui a criação da nossa aplicação com Next.js. Chegando aqui no nosso tutorial, no nosso terminal e colando aqui o nosso comando de criação de aplicações Next. Eu vou colocar aqui, ó, Next 13 login dev. Aqui a gente vai seguir todas as opções padrão. Se você tiver um pouco com dúvida de como fazer isso no Next, como entender as partes básicas, nós temos um tutorial bem interessante aqui, que está aqui no nosso canal, que ele é um tutorial que ele te ensina o básico do Next.js, tudo que você precisa saber de mais relevante desse framework em apenas 1 hora. Então não perca essa aula caso você se sinta um pouco confuso, porque essa aula aqui ela já vai ser uma aula um pouco mais técnica no sentido da gente explorar o propósito dessa Masterclass, que é a parte de login, beleza? Então vou agora entrar aqui no Next.js 13 login dev e nós iremos abrir aqui o Visual Studio Code. E agora que a gente abriu aqui, eu vou basicamente reconfigurar aqui o Tailwind, eu vou apagar aqui algumas opções de extensão, vou também ajustar o page.tsx, nós iremos apagar todo esse elemento main, porque como você já deve saber, ou se ainda não sabe, acompanhe o nosso tutorial básico, o Next.js já vem com algumas páginas, vamos dizer assim, pré-inscritas, né? Então ele já adiciona algum código HTML aqui pra gente que não é um código HTML interessante. Depois que a gente limpou esses dois arquivos aqui, é só a gente rodar o modo de desenvolvimento, com npm run dev, abrir aqui o nosso navegador e teremos aqui então a nossa aplicação funcionando. Enquanto ele carrega aqui, nós iremos colocar um pequeno texto aqui, que eu vou adicionar world, e ele terá então aqui Hello World na aplicação, ok? Agora que a gente iniciou, nós iremos fazer aqui uma abordagem mais prática, indo direto ao assunto sobre autenticação com Next, e para fazer essa nossa Masterclass nós iremos utilizar o NextAuth, que ele é uma aplicação completa, totalmente open source, que já provê todos esses esquemas de autenticação de uma maneira muito fácil, muito customizada e que já funciona tanto na parte client quanto na parte do server do Next.js. E para isso nós iremos fazer a instalação aqui dessa biblioteca com npm nextauth aqui no nosso terminal. Vamos colocar aqui o comando instalado. E agora nós iremos entender um pouco mais como que funciona aqui essa aplicação, né? Como que a gente faz a inclusão aqui do NextAuth na nossa aplicação. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui, eu te aconselho muito a dar uma lida em toda a documentação, mas o coração do NextAuth reside aqui nesse arquivo, que seria o pages api auth nextauth.js. Basicamente, isso daqui ele vai controlar os seus providers, a forma que você vai fazer login, se é por e-mail, e daí ele vai fazer também a função de checagem, né? Ele vai fazer a função de checagem no caso de e-mail, de autenticação, caso você escolha esse formato, e depois de mais alguns métodos, como o Session Provider, se você quiser fazer isso na parte do front-end, como alguns outros também aqui, como o Get Server Section, para você recuperar a sessão no modo server, né? Então, tudo isso daqui nós iremos aprender a fazer aqui hoje com o Next. Mas então, como eu já disse, a primeira coisa que nós precisamos criar aqui é esse arquivinho, nextauth.ts, ok? Ele é um arquivo que o path dele, ele fica num path, pode parecer um pouco estranho para alguns, então ele vai ficar dentro do path source app. Você vai criar aqui um new folder, você vai chamar
o folder de API, você vai criar mais um folder que vai ser o auth, e depois você vai criar mais um folder, tá? Com este nome aqui. Lembrando que o Next.js ele já implementa os sistemas de roteamento baseado no App Router. Se você tiver um pouco mais de dúvidas, é só você clicar aqui na parte de documentação do Next.js para você ver como funciona, ou então, de novo, visitar o nosso tutorial de Next de 1 hora, tá? Mas basicamente, o que eu preciso fazer? Criar aqui um novo folder com esse nome. Então a gente vai colocar aqui, ó, 3 pontinhos, Next Auth, ok? E aqui nós iremos criar um arquivo chamado route. New file, route.ts. Esse arquivo aqui vai ser o arquivo que vai conter aqui, vamos dizer assim, a configuração do Next.js, tá? Ou do NextAuth. E também, para auxiliar e para deixar um pouco mais organizado, eu vou criar um outro arquivo aqui chamado options.ts. Nesse options aqui é onde a gente vai fazer literalmente a configuração do providers, né? Ou tudo que terá aqui nesse caso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a importação do NextAuth, do NextAuth Next. Eu agora irei também exportar aqui declarar uma constante chamado handler, e agora NextAuth. Vou chamar aqui esse método e vou dar o export no handler. As get com letra maiúscula e under as post, beleza? O NextAuth ele está aqui esperando um argumento, e se você clicar aqui, você vai ver que nós precisamos passar o auth options, ok? E ele vai perguntar basicamente quem são os nossos providers, que seria os provedores de login, ok? E também mais algumas outras informações. Lembrando que o NextAuth ele não trabalha somente com esses providers que nós iremos utilizar aqui, que basicamente são os providers externos e o provider de e-mail. É muito interessante você dar uma olhada na documentação para ver o que ele pode prover aqui como providers. Você vê aqui que ele trabalha com uma grande gama aqui de providers, inclusive com adapters aqui para trabalhar com outros bancos de dados. E hoje a gente vai fazer uma implementação básica aqui que vai funcionar 99% das vezes aqui, ou 99% das aplicações, beleza? Então agora nós iremos aqui exportar o options que ele conterá aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vai exportar export const options, e ele é do tipo NextAuth options, ok? E aqui nós iremos utilizar a primeira chave, providers. Providers é um array, ok? E aqui eu vou colocar 2 providers. Eu vou colocar aqui, ó, o GitHub provider, ok? E nós iremos adicionar ainda o credentials provider, ok? Já explica aqui qual é a diferença dos dois. Como o próprio nome já diz, o GitHub Provider ele vai trabalhar aqui com a função de prover login baseado no protocolo OAuth do GitHub, e o Credentials Provider vai ser um tipo de provider que ele vai trabalhar com um tipo de login específico, que seria login de e-mail ou de usuário, ok? Então isso daqui é quando você quer fazer alguma integração. Nós iremos fazer uma integração aqui com o GitHub, mas lembrando que, com base no que a gente viu aqui nos providers, você pode adicionar mais de um. Então temos aqui os credentials, que você pode ver aqui tudo que ele pode fazer. E você também tem os credentials externos. Eu estou adicionando aqui o GitHub, mas você pode utilizar um bem comum aqui, que é o Google, tá? Só lembrando que dependendo do provider, você vai ter que adicionar algumas informações, você vai ter que fazer algum cadastro na ferramenta, por exemplo, do GitHub ou do Google. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar a fazer isso daqui hoje, tá? Com a do GitHub. Bacana? Então, vamos lá. Vamos primeiro adicionar o Credentials Providers, que é, digamos assim, o principal, tá? E aqui, o que eu vou iniciar, tá? Aqui eu vou iniciar colocando aqui, ó, o Credentials, e nós iremos aqui, basicamente, adicionar qual seria digamos assim, os campos, tá? Então eu estou trabalhando aqui no Credentials,
Eu vou tirar um pouco do zoom aqui para ficar numa linha só. Então eu estou utilizando aqui o Credentials, ok? Que aqui ele está passando para a gente username, que no caso aqui eu vou trabalhar com e-mail. E se você for um pouco mais atento, você vai perceber que meio que a gente está declarando o campo aqui, tá? Só que você precisa manter esse tipo de informação, porque isso aqui vai definir o tipo ou os atributos no TypeScript. Então, além da gente definir o campo, essas propriedades também definem as propriedades que Credential vai exportar, beleza? Então é muito importante que a gente faça isso. Então eu vou colocar aqui os dois, que seria e-mail e password, ok? E agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso adicionar a função que vai ser executada no momento que nós, digamos assim, solicitar a autorização. Tá? Então, esse método aqui é o método authorize, é o método que vai basicamente ser chamado no momento que eu fizer o sign in, ok? No credentials, ou seja, sign in com e-mail e password. Legal? E aqui nós vamos fazer uma integração simples. Eu não vou fazer uma integração com o Node.js completo com JWT, porque a gente ficaria um pouco fora do nosso contexto aqui do nosso tutorial, mas também temos aqui no canal bastante informação de como fazer login com o Node.js. Ok? É só você procurar aqui nos vídeos. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou declarar, no caso aqui, um usuário, que ele tem um ID, um name, um e-mail e um password, ok? E lembrando que credentials é o tipo que eu declarei, as propriedades que virão aqui no credentials vão conter aqui e-mail e password, portanto, é só meio que eu fazer uma verificação, ok? Então, o que eu faço aqui? Olha só a verificação que eu estou fazendo. Se tiver user, se user ponto e-mail for igual a credentials e-mail, se for user password igual a credential passwords, eu retorno o usuário, se não, eu retorno null. Lembrando que isso daqui, ele pode fazer, por exemplo, um fetch em que você vai consultar lá o seu sistema do Node.js, você vai fazer toda a parte do JWT, ou então você pode fazer uma integração aqui como o próprio NextAuth já comenta, uma integração aqui, ou melhor, um adapter direto para o Sequelize, direto para o Prisma, por exemplo, para o MongoDB, para o Firebase. Então até o próprio NextAuth permite que você faça, por exemplo, através do Prisma, dando uma olhada aqui, ok? Uma autenticação diretamente utilizando esse provider. O que isso significa? Que o Prisma é o URL de banco de dados, ele vai fazer uma conexão lá, vai manter as sessões dos seus usuários e ele vai fazer aqui toda a parte de migração e vai fazer todo esse controle automaticamente para você. Lembrando que, como o Next.js já implementa o Server Components, toda essa parte de conexão com o banco de dados, toda essa parte que, digamos assim, deveria ficar escondida, ele vai fazer isso na camada intermediária de Node.js dele, tá? Então ele tem uma camada intermediária que ele roda ali basicamente um serverzinho no Node.js, que esse Node.js vai comunicar com o banco de dados e não vai expor essa comunicação. Como nós estamos fazendo aqui só um hard-coded aqui, que nós iremos adicionar aqui usuário, você entende que isso daqui retorna esse user e isso é o suficiente para dizer o seguinte, olha, ele acertou esse e-mail e acertou esse password, ok? Então, é o que temos aqui no Credentials Provider. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma importação de options e nós iremos adicionar options aqui. O que significa que teremos então options importando aqui das configurações de provider. E isso é basicamente tudo que você precisa fazer para instalar o NextAuth aqui na sua aplicação. Ele já vai conter uma tela de login, ele já vai conter aqui toda a parte burocrática de sign out, toda essa questão aqui que envolve e-mail. E agora nós iremos aprender aqui como podemos consumir essas informações, como nós iremos fazer o controle de tudo isso daqui, beleza? Dentro da nossa aplicação, fazendo então uma área restrita. E a forma mais interessante de fazer isso é conhecendo as rotas que o NextAuth vai proporcionar para a gente. Por isso eu tenho aqui
um, um REST client instalado no meu próprio Visual Studio Code, que chama Thunder Client. Se você não sabe o que são extensões e como instalar, é só você clicar aqui na aba extensões e digitar aqui, ó, Thunder Client. Ou então, utilizar um client REST da sua preferência, tá? Só fazer a instalação, ele é muito interessante e substitui tranquilamente muito client REST por aí. Então, você vai, para entender quais são as rotas que ele permite você vai fazer uma chamada para localhost 3000 API ao providers. E isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para a gente quais são as credenciais, tá certo? Você pode ver aqui, por exemplo, que ele tem por hora um tipo só de provider, ok? Como nós estamos solicitando aqui, que é o próprio Credentials, que ele vai aqui falar o seguinte para a gente, olha só, se você quiser fazer um login, ok? Um sign-in de credentials, você acessa essa página e esse aqui é a página de callback dele. Lembrando que a partir do momento que você adicionar o GitHub Provider, ele vai adicionar mais uma entrada aqui para a gente. Você pode fazer a seleção manual ou então chamar diretamente aqui essa rota que é o que a gente vai fazer agora. Nós iremos chamar aqui o API Auth Sign-in e iremos ver a tela de sign-in do NextAuth. Então você já pode perceber que ele tem aqui então e-mail e password e o sign in with credentials. Se por um acaso essa tela ela tiver, digamos assim, fora de um padrão, se não tiver bacana para você, você ainda tem a opção de personalizar essa tela que nós iremos aprender como podemos fazer a personalização dessas telas aqui no NextAuth. Então, por favor, continue aqui até o final do vídeo para você entender como que você pode fazer isso daqui. Mas por hora, o que eu já vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma página que ela vai ficar aqui na home, que eu vou chamar isso daqui de home page. Essa home page é uma página aberta, tá? Ela basicamente vai servir aqui como porto, uma URL padrão aqui, um porto seguro padrão aqui que vai mostrar a home page. Legal? Então eu vou colocar aqui as credenciais que estão hard-coded lá no meu código, ok? Que é o teste@example.com e vou digitar aqui 123. Não é essa senha. Então a gente vai dar aqui o sign in e ele mostrou aqui para gente, ele voltou aqui para gente dizendo que a nossa autenticação aqui não está correta. Se a gente colocar a autenticação correta, ele vai mostrar aqui a homepage para gente, ok? Como que eu consigo resgatar aqui as informações do usuário que está logado no momento? Eu vou, só por hora, adicionar aqui o layer. Só vou deixar a página estilizada aqui. Portanto, eu vou colocar aqui body. Apply. BG. Gray. 950, por exemplo. Ele ficou aqui com fundo preto. E nós iremos colocar aqui o text white. Ok? Ele ficou então aqui como homepage. Então, agora como é que a gente consegue recuperar a informação aqui? Existem, como eu disse, duas formas de você recuperar aqui no Next.js. Recuperando via Server Components, ou melhor, do lado, utilizando o próprio servidor do Next, ou usando o client, que ou seja, ele vai recuperar no, digamos assim, no browser, né? Aqui no Page, nós iremos fazer uma recuperação de informação diretamente no server e depois a gente cria uma página só para isso, tá? Então por isso a gente vai fazer aqui uma importação. Import get server session do NextAuth. Nós iremos aqui na home declarar uma constante session igual await get server section. Por hora, nós não iremos colocar valor nenhum, nós iremos adicionar o async. E session aqui contém aqui as coisas que nós precisamos ter do usuário, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar, em vez do homepage, eu vou adicionar aqui, ó, session.user, ok? Vamos só deixar desse jeito aqui como um valor padrão. E se você for olhar aqui, ele não apresentou informação nenhuma. E isso por quê? Porque ainda falta a gente adicionar aqui uma camada de segurança, tá? Que é uma camada de segurança que você vai deixar basicamente aqui as seguintes configurações nesse arquivo, que ele vai ficar basicamente aqui dentro de source, tá? Dentro de source,
nós iremos adicionar aqui o env local. Aqui você precisa adicionar as duas chaves nextAuthURL e nextAuthSecret. Para você gerar esse secret aqui é bastante fácil, é só você abrir o seu terminal, ok? Você pode adicionar qualquer chave aleatória, mas você pode fazer assim, ó, OpenSSL range base 6432, que ele vai adicionar essa URL randômica aqui para você, e você pode gerar dessa forma. Caso você não tenha esse comando aqui instalado no seu terminal, você pode abrir um gerador qualquer de valores aleatórios e colocar um valor bem forte aqui. E adicionando um JSON String File, você pode ver aqui então que o objeto user conterá então name e e-mail, ok? Que são as duas informações que nós estamos exportando aqui no momento que nós fazemos o nosso credentials aqui por esse método, tá? Quando ele executa a função authorize. Você também pode adicionar algumas outras informações aqui caso você deseje, mas eu recomendo muito deixar só essas daqui para que você possa não expor tanto assim o seu usuário. Bacana? E basicamente isso é tudo que você precisa saber do Next.js, mas não vai embora do vídeo porque ainda tem bastante coisa que a gente precisa customizar que vão ser coisas bastante úteis aqui para você, como por exemplo, como que você consegue pegar o client. Para isso eu vou criar um componente comum aqui que vai servir tanto para client quanto para server. Então vou criar uma pasta aqui com components e eu vou criar aqui, ó, userinfo.tsx, ok? Vamos criar aqui então userinfo e userinfo conterá aqui então as propriedades que eu vou chamar aqui de userinfoprops. Userinfoprops. Ele vai conter aqui então user, que o user vai conter aqui algumas propriedades. Name, eu vou adicionar isso daqui como uma opção, digamos, opcional aqui, ok? Que ele pode ser string ou nulo. Teremos ainda e-mail string nulo e image string nulo. Imagem é um tipo ainda que nós não temos, mas teremos quando implementarmos o GitHub Provider, ok? E aqui ele pode ser do tipo undefined também. Eu vou adicionar aqui user. Bacana? E agora esse usuário ele vai ser mostrado aqui para gente. Para isso eu vou adicionar aqui um pequeno código HTML, ok? Que ele vai ser aqui um código HTML que basicamente vai ser uma div, que eu só importar image. Que basicamente vai ser o seguinte, uma div com class name, vai ter um flex aqui, uns itens. Eu vou mostrar aqui eventualmente um hello user name, e se ele tiver user image, eu mostro a imagem do usuário aqui com uma borda redonda e tudo mais. De novo, o foco aqui não é a gente ficar explorando o Tailwind, a gente ficar explorando outras questões de layout, é mais a gente colocar esse carinha aqui de login para rodar. Por isso, se você quiser, todos os códigos que eu estou colocando aqui estão no nosso repositório compartilhado nas descrições ou nos comentários. Assim vai facilitar bastante a sua vida. Bacana? E eu ainda, para deixar a nossa navbar aqui bonitinha, eu vou adicionar um componente navbar que ele vai verificar se o usuário está logado. Então, se não existir section, eu retorno vazio, só que se ele existir, eu vou redirecionar aqui para algumas páginas, tá? Vai ser o sign in, sign out, server, client e o dashboard, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso layout e vou adicionar esse layout aqui. Vou adicionar o navbar dentro de body. Com uma tag main. Eu vou só fazer a importação correta. Import navbar. Components navbar. Beleza? Já temos então ele aqui, mostrando o nosso navbar, só que ainda precisamos importar o nosso componente userinfo, que agora ele é mostrado aqui em page. Vamos fazer a importação.
user info. Aqui, como é que vai funcionar o esquema? Eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou recuperar aqui session, como nós já estamos recuperando, e vou fazer um user info, user, passando session user, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o user info, que no caso aqui vai ser hello J Smith. Hello J Smith vem do nosso componente user info, que tem todo esse esquema aqui, né, de formatação, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Nós iremos fazer só uma renderização condicional. Então, se eu possuo session, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar logged in ou not logged in. Tá? Nesse caso aqui, em vez de eu mostrar só logged in, eu vou mostrar aqui user info. Se não, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar aqui uma outra condição, que vai ser aqui basicamente uma mensagem chamada com o texto not logged in e um link para poder fazer a autenticação. Vou fazer só a importação do next link aqui para que ele possa funcionar, beleza? Agora, como estamos com ele aqui, tranquilo. Como é que eu sei quais são as rotas para fazer o sign out? É só sempre você consultar essa URL. Então, no caso, se eu precisar fazer qualquer coisa de sign in, sign out, é só utilizar esse início aqui, né? API, auth, sign in ou, no caso, sign out. Mas se você quiser também saber todas as rotas, é só você olhar aqui no meu navbar. Então, sign in e o sign out, legal? Se eu clicar aqui então em sign out, ele vai mostrar essa tela. Essa tela é a tela do next auth. Então, depois você pode customizar se você quiser seguir nesse tutorial. Eu vou clicar aqui em sign out, beleza? Daí ele mostrou aqui, ó, not logged in, click here to sign in. Por que o navbar não está aparecendo? Porque aqui ele está fazendo um controle de session, beleza? Você também pode fazer esse controle aqui no seu layout, não tem problema nenhum. Eu poderia colocar essa condicional aqui em navbar, ou então criar um layout específico só para um grupo de páginas que estão dentro de uma certa condição de serem renderizadas. Eu estou fazendo dessa forma, mas como é muito flexível, você pode ficar tranquilo para fazer. Mas se eu quiser clicar em dar um sign in de novo, eu tenho isso daqui. Então chegou o momento da gente agora adicionar o nosso GitHub. Beleza? Então agora eu vou adicionar aqui o GitHub Provider. E se você olhar na documentação aqui do GitHub, ele vai te ensinar a fazer aqui a parte da documentação, como que você pode fazer, qual que são as fontes de como você pode fazer autorização via OAuth de aplicações, e você pode também fazer a configuração. Como é que você faz a configuração? Você acessa as suas contas, nesse link que ele adicionar aqui, ó, Settings, Apps, e você adiciona aqui, ó, New GitHub App, beleza? Adicionar aqui é só você preencher as informações. Você vai colocar aqui como homepage o localhost 3000 e o callback URL, que vai ser as informações do GitHub, beleza? Eu vou mostrar aqui o meu, vou clicar aqui em editar. Então, o que eu tenho aqui? Olha só. Homepage, http localhost 3000, quando você tiver publicado o seu aplicativo, vai ser a página do seu aplicativo, e o callback vai ser a página que vai retornar depois de eu fazer o login, que seria API auth callback GitHub, beleza? Isso aqui, o próprio Next Auth já monta essa rota aqui para você, bacana? Depois que você fizer isso, depois que você gerar essa informação, você tem que criar aqui, ó, um client secret, beleza? Então eu vou criar aqui mais um, só para você entender. Vou colocar aqui, ó, next auth dev. $3.000. Você tira essa opção e você preenche o callback URL daquela forma que eu mostrei para você. Create Git App. Aqui você desmarca o webhook. Already taken. Vamos só escolher um outro nome aqui, beleza? Só para mostrar isso daqui para você. Veja que no momento que você cria, ele cria sem client secrets, você clica em gerar um novo, ele vai gerar duas chaves para você. O client ID e o client secret. Essas são as duas chaves que você precisa configurar no seu provider,
beleza? Então veja que ele tem aqui process env GitHub ID, process env GitHub secret. Da onde vem essas chaves de configuração? Vem aqui do nosso env local, beleza? GitHub ID, GitHub secret. Bacana? E o que eu sugiro? Você não exportar esse env local aqui para o seu versionador, senão você vai estar exportando essas chaves, inclusive o seu secret. Então o que eu costumo fazer? Uma boa prática é colocar env local example. Por quê? Porque o example ele não está aqui dentro do git ignore e aqui você vai colocar valores aqui que eles não têm nenhum tipo de problema de serem exportados para o versionador, beleza? E o git local é o env local que está na sua máquina. Fechou? Então agora você vem aqui em Options, você desmarca essa opção aqui no GitHub Provider e o que você vai fazer? Você vai adicionar as informações aqui, que são as duas chaves que ele está solicitando, que é o Client ID e o Client Secret. Lembrando que eu estou puxando esse carinha aqui da onde? Do env local, beleza? Como string. Ok? Então com isso, o que já vai acontecer? Ele já vai possibilitar a gente fazer uma consulta aqui dos providers que já terão aqui o GitHub, ok? E o Credentials. Fazendo isso, quando eu entrar aqui na minha aplicação, eu vou recarregar a página, ele já apareceu aqui pra gente o botão do GitHub. Teoricamente, o GitHub já está integrado. Se eu clicar aqui, ele vai pedir para poder fazer a sua... ele vai pedir uma autorização para usar a sua aplicação. A minha aplicação já está autorizada, por isso ele não passou por tela nenhuma, beleza? E depois ele vai puxar as informações do usuário que está lá no GitHub, as informações públicas daquele usuário, beleza? E daí ele vai guardar dentro da sessão. Só que antes, aqui o Next ele está reclamando de um ponto aqui. Ok, deixa eu só voltar na tela. Ele está reclamando um ponto aqui que quando nós vamos utilizar a renderização de imagens do lado do server, nós precisamos incorporar aqui um tipo de path de imagem remota. Tá? Então eu vou voltar aqui, a gente vem aqui no Next Config. Ok? O Next Config, nesse caso, você vai precisar permitir o uso de imagens que ele vai utilizar do avatars GitHub usercontent.com, beleza? Com esse path name aqui. Bacaninha? Então é só você adicionar isso daqui. Deixa eu fechar esse cara. Então adicionando isso, o seu servidor ele morre, você precisa rodar ele novamente e ele já está pronto aqui para puxar as informações. Então veja só que legal, ele mostrou aqui, ó, hello Felipe Fontoura e a fotinha do Felipe Fontoura. Da onde que ele puxou isso? Ele puxou dos dados que já estão cadastrados no meu GitHub. Tanto que se eu entrar aqui, ó, com o meu usuário, né, vai mostrar aqui a fotinha e os dados que eu escolhi lá no GitHub como tornar público. Caso o usuário não preencha a foto, você pode escolher mostrar uma foto de fallback aqui, de backup, que é qualquer coisa aqui. Bacana? Então eu tenho agora o sign in, sign out. Eu tenho agora uma página que eu vou mostrar as informações, que é a página server, beleza? Eu vou aqui mostrar ela rapidamente, porque sinceramente não tem tanta coisa a ser, vamos dizer assim, discutida, porque a gente já fez uma página bem parecida. Então criei uma página aqui server e eu faço a verificação aqui de session. Get server section. Se não tiver section, o que eu faço? Eu redireciono agora. Veja só que interessante. Agora eu tenho redirect para adicionar, voltar para onde? Lá para o sign in com o callback URL de /server. Para que serve esse parâmetro aqui? Serve para quando o usuário fizer a chamada, a página de login retornar para a página anterior. Beleza? Então se eu clicar aqui em server, na página server, ele está mostrando aqui, ó, server page. Mas como é que funciona a página de client? Tá? Isso que a gente vai ver agora. Porque client seriam as informações que eu puxo direto, digamos assim, do navegador. Então eu vou criar aqui uma nova página, client page.tsx. Para usar no modo client, eu coloco aqui use client como uma diretiva na linha 1. E agora eu vou importar, então, o use session do Next of React. E agora eu vou exportar aqui, eu vou importar também os componentes. User info, e aqui eu vou dar um export default
function client page. E agora, o que que a gente vai adicionar aqui? Eu vou adicionar basicamente o mesmo código que nós temos lá no server, beleza? Só que a diferença agora é como nós pegamos e recuperamos a informação de session, beleza? Agora o que que eu vou fazer? Vou dar aqui um data session status. Então veja que ele retorna no use session o data, mas eu estou renomeando aqui para session e o status, beleza? Aqui ainda, o que que eu vou configurar? Eu vou configurar aqui como required igual a true, ou seja, preciso dessa informação, e caso, digamos assim, o usuário precisa estar logado, beleza? E caso o usuário não esteja logado, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um return, ou melhor, eu irei executar o método redirect do Next.js, beleza? A gente vai adicionar aqui. Apontando para onde? Como API auth sign in callback URL no barra client, beleza? E caso o status esteja diferente de autenticado, eu não mostro nada. Ou seja, eu deixo a página em branco, beleza? É dessa forma aqui que você recupera a session no modo client. Só que isso não é o bastante, tá? Por quê? Porque a sua aplicação que utiliza a session no modo client, ele ainda precisa estar dentro de session provider, beleza? Por isso nós vamos criar aqui numa pasta context, nós iremos criar aqui o auth provider, tá? Então vamos colocar aqui em context auth provider.tsx. E aqui no auth provider nós iremos adicionar o session provider, beleza? Que é o Next Auth React. Então, veja que basicamente isso daqui é um wrapperzinho só para esconder a API aqui do Session Provider lá do Next Auth. E o que que eu venho aqui? Eu venho em Layout e aqui sim nós iremos incluir, no caso, o Auth Provider logo abaixo aqui de Body. Beleza? Então nós iremos adicionar aqui. Fechando. E agora nós iremos fazer a importação. Beleza? E agora o auth provider, ele vem lá do nosso context. Então veja que agora client page também recupera a mesma informação que está no server. E indiferente das formas como ele lida, se você for dar uma olhada aqui nos cookies, você vai perceber que tem algumas seções aqui como session token, callback URL, tá? E outras informações aqui. Você também pode ver aqui no local storage. Então o NextAuth já faz esse gerenciamento de informações aqui pra gente, beleza? Então é dessa forma que ele consegue saber também quem está aqui logado. Legal, então você já aprendeu agora como fazer essa parte de páginas específicas, recuperando session tanto do lado do server quanto do lado do client, beleza? Recuperando o objeto session aqui, fazendo esses controles. Mas e se eu quiser fazer a proteção, digamos assim, de uma URL inteira? Vamos supor que você tem um /admin no seu projeto. Como é que eu consigo fazer isso? Bom, o Next.js ele implementa uma camada de middleware inteira, que ele fica aqui dentro de source, tá? Então eu crio aqui um novo arquivo chamado middleware.ts dentro de source, vamos só colocar ele aqui, ó, dentro de source, beleza? Vamos dar um move. Então tem source, app e middleware. E aqui, o que que eu vou implementar? O que que eu vou exportar aqui? Basicamente eu vou dar um export default from next auth barra middleware, beleza? Isso aqui já é o suficiente para fazer o quê? Para o nosso NextAuth controlar todo o middleware, ou seja, controlar toda a parte do que pode ou não acessar antes de chegar na lógica da sua aplicação. Isso aqui é um jeito bem seguro de fazer a autenticação,
porque isso não expõe a parte lógica da sua aplicação. Então, vamos dizer assim, ele funciona como se fosse uma camada intermediária, uma camada sanduíche, que entre a parte de tratamento de sockets, de entrada, de conexão, ele passa pela middleware e depois ele manda para a sua aplicação, beleza? Só que aqui eu ainda posso fazer uma configuração a mais. Eu posso exportar esse config e falar o seguinte, olha só, você vai aplicar o quê? Uma rota restrita para tudo que for /dashboard. Então, se você tiver aqui um diretório inteiro /admin, /dashboard, ou seja, você vai adicionando tudo que você quer fazer um controle aqui dentro do /dashboard e assim você não vai precisar ficar fazendo esses controles aqui de session, beleza? Então, isso daqui é bem útil quando você quer fazer uma página de administração inteira que tem que ficar debaixo do login, ok? Então eu venho aqui, vou criar na pasta dashboard uma página page que simplesmente tem aqui uma chamada de dashboard. Isso daqui é simplesmente para mostrar o seguinte, olha só, estou acessando aqui dashboard, tá? Vou guardar o endereço, se eu der um sign out e tentar acessar de novo o dashboard, para onde que ele manda? Para o e-mail e password, para a página de sign-in. Mas veja que na minha página de dashboard eu não fiz controle nenhum, não precisei me preocupar com isso. E como ele funciona com URL matching, ou seja, tudo que for aquela URL que você está controlando, eu posso, de novo, colocar tudo isso dentro de uma pasta /admin e tudo que tiver dentro do /admin utilizando um app router, ele está tranquilo e sossegado. Show de bola, a parte do NextAlf já fechou por aqui. Então você tem toda a parte de controle de sign-in, sign-out, você consegue ali controlar páginas específicas, você consegue recuperar informação de session, tanto na parte de server quanto na parte de client, consegue fazer o URL matching, mas e se o formulário não estiver de acordo com o design do seu projeto? Porque é isso que existe aqui, beleza? Eu tenho ainda as opções de configuração aqui no Options, como opções aqui de tema, que ele deixa você adicionar algumas cores aqui, ele permite que você possa fazer essa parte de customização, só que eu vou mais além. Eu gostaria de criar um formulário específico que seria o meu formulário de sign-in. Eu quero criar o meu form, eu quero chamar as funções de sign-in do NextAlf, eu quero fazer todo esse processo. Como é que isso funciona? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é mexer aqui no Options, tá? Dentro do Options, aqui ó, Options, eu tenho uma parte, além do Providers, que seria o Pages. Pages serve para direcionar qual é a página que eu quero que atenda uma determinada requisição. Por exemplo, a requisição de sign-in vai ser atendida por essa URL. Por isso, o que eu posso fazer? Posso vir aqui direto em app, criar aqui então alf sign-in page.tsx. E aqui eu vou fazer todo o meu controle de formulário, beleza? Eu fiz aqui dois componentes, ok? Dois arquivos. Eu estou copiando e colando aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho então um formulário. Tá? Esse formulário aqui, eu estou utilizando o React Hook Form, que de novo tem vídeos aqui como eu faço a parte de validação de formulários. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer a instalação dessa lib. Eu venho aqui, abro mais um terminal, faço a instalação do React Hook Form, ok? E faço a configuração aqui dos campos que eu preciso, mas eu quero mostrar para você esse método aqui. Olha só, se eu no onSubmit do formulário quiser fazer um sign-in passando as minhas informações, eu chamo o método sign-in com credentials. Da onde que esse sign-in é? Esse sign-in é do NextAlf React, beleza? Eu passo aqui credentials, então ele já sabe que, opa, é aquele método mapeado lá, que eu vou ter e-mail, vou ter password. Um detalhe que eu quero mostrar para você é que, se você adicionar aqui no redirect como true, caso a informação esteja correta, ele vai fazer o redirecionamento automático para você, para essa URL aqui, beleza? Caso você não queira fazer o redirecionamento automático, caso você queira aqui trabalhar com isso, basta você, então, deixar como false e você, no momento que fazer o login, ou seja, receber uma chamada aqui no onSubmit, você tem, então, aqui no método result, uma informação da propriedade error, que é a informação se o usuário ou não acertou ou não o login. E depois você tem aqui, basicamente, o quê? Você tem aqui um botão,
ok? Que ele vai implementar aqui a parte do GitHub com o método GitHub Provider, que também vai chamar a função sign-in, só que sem as informações de e-mail e password, porque isso aqui ele vai recuperar do GitHub, ok? Então dou um sign-in GitHub, passando aqui redirect to o callback URL, beleza? Caso for formulário, ele vai implementar aqui o handle submit, que vai chamar o método que eu já comentei aqui mais tarde, que é o método de onSubmit, beleza? Tudo isso aqui está bem explicado num dos nossos vídeos que eu vou adicionar aqui na descrição de como utilizar aqui validação de formulário no React. Mas basicamente, você seguindo aqui a parte do Getting Started do React Hook Form, a gente vai implementar. Eu quero mostrar esse código aqui o mais rápido possível para você ver como é que funciona, como você pode customizar isso daqui. Então, esse é o meu formulário que eu adicionei aqui para que ele possa trabalhar com Next Auth. Veja que ele tem os campos aqui, e-mail, password, o botão de login, o GitHub. O layout ainda está bem simples, obviamente, porque o nosso objetivo aqui não é ficar construindo Tailwind, ficar trabalhando com layouts e tudo mais. Nós temos aulas aqui que eu vou deixar na descrição como que você pode trabalhar com Tailwind, criando seu portfólio e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para você é essa capacidade aqui que eu também tenho de fazer essa customização, que sinceramente não achei assim tão fácil nos outros vídeos que eu cheguei a consumir sobre esse assunto. E ele funciona tranquilamente, porque se eu passar agora a informação que eu gostaria, clicar aqui em login, ele vai fazer o quê? Ele vai automaticamente direcionar aqui para onde eu quiser. Então ele já aparece aqui logado para mim como J. Smith. Beleza? Por quê? Porque foi o que eu fiz. Caso eu queira fazer a mesma tela com sign out, eu também faço a configuração do quê? Eu venho aqui no Options, coloco agora sign out e implemento a minha página de sign out. E chamo o método sign out, que inclusive está descrito aqui no Client API, beleza? Então ele tem aqui use session e tem mais outras informações. Então é dessa forma que você pode implementar a parte de login, a parte de controle de sessões, tudo isso dentro do Next.js, utilizando essa lib maravilhosa que vai dar muita flexibilidade para você e vai, digamos assim, fazer toda a parte chata, né? Lembrando que se você quer aprender a fazer a parte de login, digamos assim, na mão, eu tenho esse vídeo aqui, Login React, aqui dentro do canal, que eu ensino a fazer toda a parte de login literalmente na mão, do zero, fazendo parte de React, fazendo a parte de Node, fazendo toda a parte de controle. E eu também tenho esse outro vídeo aqui, que é o Node.js Login JWT, que ensina você a trabalhar com autenticação do lado do back-end. Você pode implementar tranquilamente essa parte aqui e encaixar no Next, que vai funcionar de boa. Então, se você gostou aqui do nosso vídeo, se você achou legal, não esqueça de deixar um joia, de deixar comentários aqui na área do aluno, ou então, dependendo de onde você estiver assistindo no próprio YouTube, que a gente vai saber se a gente está no caminho certo. Acompanhe aqui as nossas Masterclasses semanais e deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida. Eu vou ficando por aqui, não deixe de consultar aqui os links na descrição, que eles vão facilitar você recuperar essas informações de código e tudo mais. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima.